E olha, a gente vai para um assunto super bacana. Prestem bem atenção, se identifiquem aqui com o nosso papo, mandem perguntinhas. A gente vai falar sobre a apneia do sono. Você já ouviu falar sobre esse problema? Talvez já tenha ouvido, mas não sabe exatamente o que acontece com um paciente que tem a apneia do sono. Por isso a gente convidou o querido cirurgião bucomaxilofacial, Dr. José Flávio Torezan. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo Boa bem, tarde. Carol. Muito obrigado. Prazer enorme tê-lo aqui. Boa tarde a todos os telespectadores também. Muito obrigado por estar aqui. Não, o prazer é nosso, até porque o assunto é um assunto importante. As pessoas desconhecem que passam pelo problema. Eu acho que isso é o maior alerta que tem, né? A gente não percebe o que pode estar acontecendo quando a gente está dormindo. Sim. Nesse caso, o que assim... diz exatamente o que é a apneia do sono, o que caracteriza mesmo o problema. A apneia é uma desordem noturna e eu tenho vários tipos de apneia, mas o que a gente está tratando, que é a mais comum, é a apneia obstrutiva do sono. Tá. Essa apneia, ela é durante o sono, como o próprio nome diz, e ela é característica pela obstrução das vias aéreas. Tá. Ou seja, a parte de trás, atrás da língua, atrás do céu da boca, ela fica obstruída e não deixa o ar passar. E esse paciente, ele fica doente, ele tem outras doenças associadas causadas pela apneia. Ele fica sem respirar, então, por alguns minutos. Isso, na verdade, ele tem pausas respiratórias durante toda a noite, durante todo o sono, e essas pausas podem ser de 10 segundos a 1 minuto. Então, eu queria dizer muitos segundos, é possível ficar muitos minutos, mas pode chegar a 1 minuto, então? Pode chegar a 1 minuto sem o cérebro receber oxigenação. E aí ele acorda, justamente porque o cérebro entra num estado de pouco oxigênio e ele manda acordar. O organismo acorda, então ele não consegue ter um sono profundo. Entendi. E esse cara passa a ser privado de sono constantemente, por dias, meses, anos, e isso causa uma série de problemas. Agora, para a gente entender exatamente, a gente separou um vídeo para a gente assistir, inclusive, o que pode acontecer com esse paciente durante a noite. Vamos lá. Vamos seguir com o vídeo, pode parar quando quiser. Tá, olha, Carol, na verdade a gente pode ver aqui que o céu da boca e a base da língua, ela caem durante o repouso, principalmente de barriga para cima, como esse paciente está. O cérebro, percebendo isso, manda o paciente acordar. Olha, você pode ver que ele tem um micro despertar. Ele não lembra no dia seguinte. Ele não lembra de nada. Ele não lembra, mas ele pode, durante uma noite de sono, numa apneia grave, despertar cerca de 600 vezes. Caramba, porque é toda hora. É, toda hora. E esse paciente não entra na fase de sono mais profunda, que é a fase que descansa. Entendi. E esse paciente, ele é privado de sono, e essa privação de sono gera um estresse que abaixa a imunidade, predispõe esse paciente a ter câncer, predispõe esse paciente a ter doenças cardiovasculares como infarto e derrame. Obesidade também, esse sobrepeso? A obesidade é aumentada com a apneia, só que a obesidade também aumenta a apneia, vira um ciclo. A obesidade aumenta a apneia e a apneia aumenta a obesidade. Entendi, o paciente não consegue sair. Exatamente. Mas, doutor, 2 perguntas. A primeira, ele corre risco de falecer, de morrer durante um Ele corre problema? Risco não só de falecer durante o sono, tá? Mas isso por uma causa crônica. Quer dizer, esse paciente com apneia ao longo dos anos, ele vai ter a gente chama de comorbidade, né? Tá. Então é o paciente que vai ter doença cardiovascular, vai ter problemas neurológicos, problemas mais simples como irritabilidade, sonolência diurna, ele pode bater o carro durante o sono. É super comum esses pacientes virem até o nosso consultório com esse quadro. Olha, doutor, já bati o carro 2 vezes dormindo. Olha, doutor, minha esposa não aguenta mais o ronco e além do ronco eu estou sempre cansado. Eu acordo com a vontade de ter o sono que eu iria dormir. Entendi. Então, ele acorda muito sonolento, ele acorda muito cansado. Mal ali, numa situação que a pessoa ele sente pode mal. dormir 12 horas que ele vai acordar mal. Mas falecer, morrer, no momento que ele perde essa respiração, isso não. Vamos dizer que é casos. mais difícil. Tá. Existem casos, mas é bem mais difícil. Não pode se afirmar que isso foi causado pela apneia. Perfeito. Ele pode ter um ataque cardíaco. Naquele momento. Justamente piorado ou provocado pela apneia crônica. Perfeito. Agora,
O que faz com que a gente tenha até umas ilustrações aqui na mesa, que talvez fiquem fáceis para a gente entender. Como que essa língua cai? O que causa essa obstrução? A gente está olhando aqui, eu tenho a base da língua e conforme o paciente engorda, essa base da língua também fica com gordura, tá? E aqui é o céu da boca, olhando a cabeça cortada dessa maneira. Bom, em pé, o paciente tem uma via aérea que é uma via aérea que, não sei se dá para ver o tubo, uma via aérea mais calibrosa. Bom, quando o paciente deita, isso daqui cai e também o céu da boca cai e vão fazer com que eu tenha uma obstrução. E essa obstrução que é importante, porque não passa o ar, como o vídeo mostrou, né? Aí fica de 10 segundos a 1 minuto, várias vezes, aí o cérebro tem mecanismos de fazer esse paciente acordar. Aí ele acorda. E é muito comum os cônjuges falarem, olha, meu marido, ele engasga durante o sono. Na verdade, não é um engasgo, ele está acordando. E é mais comum em homens ou mulheres? É mais comum em homens na faixa dos 40 aos 60 anos e em mulheres na faixa dos 50 aos 60. Por que em mulheres? Por questão hormonal, hormônios fazem com que essa parede da faringe, que é essa parte aqui, né? Toda essa parte aqui a gente chama de faringe, né? Rinofaringe, orofaringe, hipofaringe, elas ficam mais flácidas. Então, existe uma tendência maior dessas mulheres desenvolverem apneia. Jovens podem ter o problema errado, mas podem? Podem, principalmente crianças, Carol. Você tocou num assunto importantíssimo. Crianças que dormem com a boca aberta, crianças que roncam, tá? Geralmente tem uma hipertrofia, um aumento de amígdala e adenoide. Então é importante ir à consulta com o otorrino para que o otorrino retire as amígdalas e adenoides. Ah, mas meu filho não vai passar por uma cirurgia. Pensa bem, porque existem muitas crianças tratadas de uma maneira errônea. Quais são? As crianças que têm apneia, ao contrário dos adultos, elas são hiperativas. Então ela fica irritada, hiperativa e não presta atenção nas aulas. E aí uma coisa vai levando a outra. E aí ele é tratado como hiperativo. Mas é uma criança que pode ficar mais doente por ter as amígdalas aumentadas, ter mais faringite, infecção. respira pela boca, o ar chega gelado até a boca e isso pode gerar faringites de repetição. Sinusites, rinites. Observar então se a criança dorme com a boca aberta. Isso, dorme com a boca aberta. Isso causa apneia do sono em criança. E o resultado para a criança é hiperatividade. E muitos estão tratando essa criança como criança hiperativa, quando na verdade ela não é. Ela precisa dormir. Olha que terrível. Importantíssimo falar isso. É verdade. Vamos colocar uma próxima ilustração, que é aí o que vai diagnosticar. Tem então um exame para a gente diagnosticar a apneia? Tem. Né? O principal exame é a polissonografia. Aqui tem os marcadores, estão em inglês, né? Mas ele mostra o movimento da perna, a saturação de oxigênio. E esse parâmetro é durante a noite inteira. Então esse paciente é monitorado. Ele pode fazer esse exame em casa ou ele pode fazer esse exame num centro. Então, isso é muito importante. Não tem como diagnosticar se o paciente tem apneia obstrutiva do sono se não fizer esse exame chamado polissonografia. Polissonografia. Então, há uma suspeita, muitas vezes pelo parceiro, pela parceira. Exatamente. E aí tem que conversar. No caso, doutor, até para a gente entender, se existir uma primeira suspeita, qual o primeiro profissional que a gente tem que procurar? Olha, o otorrino, o dentista... É multidisciplinar, né? Existem dentistas que tratam a apneia obstrutiva do sono com aparelhos, que são aparelhos que projetam a mandíbula para frente. Ok. Existem médicos especialistas em sono. Nós temos uma equipe multidisciplinar no nosso consultório. Então, muitas vezes o paciente vem até mim e eu vou fazer a cirurgia que logo após a gente vai comentar, que é uma cirurgia para apneia grave. Porém, quando eu percebo que é uma apneia leve e moderada, eu indico para aparelho. A gente tem lá uma dentista que fez doutorado no Canadá só nesse tipo de aparelho. E a gente tem uma cirurgia que é para otorrino. Por exemplo, mostrando aqui novamente, né? Se eu percebo que esse paciente não respira bem, o otorrino faz uma cirurgia via
nasal, onde ele retira este corneto, né? Tá. A gente chama de corneto aquilo que se chama de carne esponjosa. E aí eu fico com uma parte muito mais interessante para o paciente respirar, né? Tá. Então ele acaba respirando muito melhor, além do que existem cirurgias que o otorrino faz para melhorar esse céu da boca, quer dizer, ele não fica tão flácido. O desvio de septo também? Também, é o que eu corrigido. mostrei aqui, a gente chama de corneto. Ele remove uma parte desses cornetos e corrige o septo. Então, na nossa equipe, a gente tem uma equipe multidisciplinar, onde tem um otorrino, o Dr. Fábio Pina, que cuida dessa parte de septo e também das cirurgias que ele faz na garganta, as cirurgias de céu da boca. Vamos falar então da cirurgia daqui a pouquinho. Vamos colocar uma perguntinha do público então? Vamos ver quem já escreveu pra gente. Olha lá, perguntinha na tela. Lelê querida, um beijo pra você. É uma fã muito querida que me escreve todos os dias. Pessoas idosas, então, são mais propensas a ter apneia. Você já me conta, a gente vai falar um pouquinho. Na verdade, a gente já falou a respeito da idade, mas a gente vai retomar, inclusive, porque a gente vai falar do tratamento. Muitas vezes, alguns tratamentos têm indicações para fases da vida diferentes, né, doutor? Exatamente. Vou lá e já volto pra você me contar tudo. Okay. Sim, é numa faixa até... de uma fase mais adulta, Isso. mais idosa. Porém, os jovens não estão descartados. Obrigado pela pergunta, Letícia. Na verdade, pessoas idosas têm predisposição. Certo. Só que essas pessoas não são indicadas para fazer cirurgia. A partir de 70 anos, mesmo sendo saudável, as pessoas vão ter algumas comorbidades, vão ter alguns problemas. Então, é contraindicado alguns tipos de cirurgia, só se for alguma cirurgia simples. Mas, em geral, existe um aparelho que é uma máscara que chama CPAP. A gente tem essa foto? CPAP, é um dos aparelhinhos que eu acho que eu pedi pra pegar. Tem, né? Pra gente colocar a foto pra gente mostrar. É isso aí. Existe um compressor de ar aqui. E esse compressor joga o ar com uma pressão positiva para a via aérea. Tá. E aquele céu da boca e a língua que está obstruindo, ela é empurrada com o ar. Esse, Carol, é o tratamento padrão ouro. Além disso, eu posso ter o tratamento com aparelhos. Mas aí o que acontece? Tá vendo a máscara? Legal. Tem muitos pacientes... O ideal é que ele durma todos os dias, a noite inteira com o aparelho. Todos os dias até o final da vida dele. Tá? Existem técnicas de fonoterapia, né? Com a fonoaudióloga também da nossa equipe, a gente consegue com que alguns pacientes que querem fazer esse tratamento para evitar a cirurgia, façam a fonoterapia. Resolve, é excelente, só que o paciente teve que fazer para o resto da vida. Nesse caso, o paciente tem que ter o aparelho, tem que investir no aparelho. Tem cidades do interior, né, pelo menos aqui do interior de São Paulo, que a prefeitura dá esse aparelho. Olha, eu ia te perguntar a respeito disso, como é que é essa parte? Via SUS. Via então SUS. O SUS tem sim. Bom, ele deve ter um planejamento de número de aparelhos. Né? A gente sabe que o número das pessoas que precisa é sempre maior do que tem disponível. Verdade. Mas já tem sim, então. Isso, tem sim. Tá. O paciente então pode procurar por importantíssimo. Tem uma foto que eu separei, Carol, que é muito importante. Todo paciente obeso, ele tem uma predisposição maior à apneia e fica piorando. Ele aumenta de peso, aumenta a apneia aumenta o peso e fica cíclico e não para nunca. Então, alguns pacientes chegam até o consultório querendo fazer a cirurgia que eu vou mostrar logo mais. Mas tem que emagrecer. Tem que emagrecer, mas eu não consigo emagrecer. Então, a gente também tem um cirurgião bariátrico que faz algumas cirurgias menores. Por exemplo, esse paciente é um paciente com sobrepeso. O que eu gosto de contar, Carol, é que esse paciente engorda uma gordura não só na barriga, mas visceral, a gordura que fica em volta dos órgãos, e ele engorda também na região da faringe, na região do pescoço. Então a língua e a faringe ficam mais estreita. E ele passa a ter apneia. Então, um dos primeiros tratamentos que eu indico é emagrecer. Essa história de gordinho, sou gordinho feliz, ótimo, todo mundo precisa perder peso e tá dentro do seu índice de massa desejável, né? Então, seria o ideal, pena que isso não acontece por hábitos alimentares, sedentarismo. É um trabalho multidisciplinar, pelo menos nesse início. É sempre multidisciplinar, sempre. Perfeito. Eu vou trabalhar junto com a dentista que faz o aparelho,
com a minha cirurgia, se for necessário, com a cirurgia do otorrino. Se o paciente não consegue emagrecer, existe uma cirurgia que o cirurgião bariátrico faz, que é muito pouco invasiva, que ele tira um pedacinho do estômago, esse paciente perde de 20 a 30 quilos. A gente falou, não tem muito tempo, a gente falou da cirurgia bariátrica. Mostramos aí, claro, né, o paciente ele tem que sempre avaliar com o médico aquilo que vai ser o melhor, o que está ali para ser bacana, para ser benefício, e claro que ele vai ter que enfrentar depois de uma cirurgia. Mas, de qualquer forma, eu acho que o primeiro passo, principalmente com um problema como esse, como você falou, que gera outros problemas de saúde, sem dúvida, hipertensão, corre mais risco de AVC, derrame, né? Eu costumo dizer, Carol, que um paciente com apneia e não tratado, certamente ele vai perder 10 anos da vida dele. Olha só. É grave. É grave. É grave e é problemático. É grave e problemático. Tem pacientes que falam assim, tudo bem, se eu tiver um infarto e morrer, beleza, pra mim tudo ótimo. Não pode o cara, eu morri e pronto. O problema é se ele, ao invés de ter um infarto fulminante, ele tiver um derrame e ficar aí 3, 4 anos na cama. Difícil, né? Difícil. A vida é uma ação, eu acho que a gente tem que se cuidar. A pessoa tem que ter a consciência para se cuidar. Vamos mostrar então um pouquinho da cirurgia? Vamos. E até entender qual é a indicação então dessa cirurgia. A gente vai colocar o vídeo. Olha, e a gente tem aqui um exemplo também. Isso, é uma animação muito bacana, porque, olha, essa é uma via aérea, eu tenho a base da língua e aqui eu tenho uma via aérea constrita. Tá. Qual é a via aérea que eu desejo? Uma via aérea mais larga. Todo paciente que vai fazer essa cirurgia com a gente, eu já peço para colocar aparelho ortodôntico, não que ele vá movimentar dentes. E a gente faz a cirurgia com esse aparelho. Por quê? Porque isso, Carol, traciona os músculos daqui. Não é só um efeito estético, né? Tá vendo que eu faço o maxilar inferior e também o queixo. Então, leva tudo para frente, fica com um perfil mais harmônico, mas não é isso que esses pacientes querem. Ele aumenta esse espaço para entrar o ar. Olha, essa animação ela é perfeita, então aumenta bastante, aumentou esta via aérea e todos esses músculos daqui são levados para frente, então a via aérea aumenta. Por isso que no período pós-operatório eu tenho que estar com um aparelho ortodôntico, porque eu vou trabalhar com elásticos. Só que tem uma coisa, Carol, essa cirurgia é a melhor do mundo para correção de apneia. É a única que eu posso dizer, é a mais efetiva do mundo. Só que de cada 20 pacientes que eu atendo, que vêm buscar essa cirurgia, eu só opero 2. Por quê, doutor? Porque esse paciente às vezes está obeso e quer operar. Eu não vou operar. Não pode. Eu tenho que ter a via aérea constrita. Existem algumas tomografias que a gente pede e que mostram a espessura da via aérea. Às vezes ele tem apneia e tem uma via aérea relativamente boa. Então, eu vou indicar a máscara, o CPAP. Mas eu me adaptei ao CPAP. Ótimo, fica feliz. Eu sou cirurgião, eu gosto de operar, mas eu gosto de operar o que tem indicação. Paciente, por quê? Porque essa cirurgia, Carol, ela não é simples. É uma cirurgia que envolve toda a estrutura, modifica a mordida. Tudo, a face, a aparência, melhora a via aérea, ele vai ficar super feliz, mas fica dormente o queixo eu opero pacientes mais velhos, vai de 1 ano a 5 anos, então ele tem que ter essa noção que o pós-operatório não é fácil. Quando tem indicação, esses pacientes são os mais felizes do mundo. Porque depois vivem com uma vida normal, não precisam do aparelho, vida normal. Não precisa mais do aparelho. Alguns casos ainda precisa, só que este paciente, ele não pode, ele não deve e não pode engordar. A gente vê na literatura científica... Porque senão vai de novo engordar. Vai de novo depositar. Tem casos, por exemplo, o pessoal dos Estados Unidos trabalha muito com isso, com a apneia, há mais de 20 anos. Tem casos que ele faz essa cirurgia novamente. Ele já avançou um tempo, vai avançar mais. Olha e vai ficar com um perfil feio. E no final, a gente até estava conversando dessa cirurgia ortognática, a gente já falou sobre ela aqui no Você Bonita, para outros problemas, outras indicações, que não a apneia do sono, mas ela também se encaixa aqui. Eu vou agradecer ao doutor e vou dizer o seguinte, eu tenho uma amiga que já fez a cirurgia ortognática e hoje ela é muito feliz. Ela ficou muito mais bonita, mudou a vida dela. Não foi por causa da apneia, foi um outro problema da parte de dentição e tal, mas realmente é muito interessante a cirurgia. É um trabalho muito bem feito e eu acho que as pessoas têm que procurar realmente
ter mais saúde, o que eu posso fazer? O que está à minha disposição? São vários os tratamentos, como a gente mostrou, e várias as indicações. Então, procure um médico, saiba direitinho, mas não deixa tantas noites de sono passarem. Verdade. Né, doutor? Porque não dormir realmente, olha, isso é incapacitante. Um último recado, Carol. Claro. Procurem segunda opinião, porque muitos querem operar e nem tudo é para ser operado, ok? Essa é uma questão. Perfeito. Outra questão é que existem muitos clínicos que são contra qualquer tipo de cirurgia. Também eu já perdi, que eu digo, faleceram 2 pacientes que ouviram clínicos que contraindicaram a cirurgia para eles. E eles precisavam de cirurgia. Entendi. Então, ouçam 2 opiniões sempre. Perfeita a colocação, eu acho também. Eu acho que é um problema que a gente tem que consultar mais de um profissional. Exatamente. Muito boa dica. Olha, vou agradecer o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. José Flávio Torezan. Vou deixar um site para vocês, que é o ortognáticatoresan.com.br, tudo junto, ortognáticatoresan.com.br. Um telefone de contato é o 3071-0800, 3071-0800. Doutor, muito obrigada. Obrigado, Carol. E Feliz Natal e um Ano Novo maravilhoso. Feliz Natal, cheio Feliz de Natal para todos. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. Prazer é sempre nosso. Até a próxima. Obrigado.